Vivemos em um mundo onde a igreja ficou em segundo plano em relação ao indivíduo. As pessoas pensam que podem ser cristãs à parte da igreja local. Esse é um sintoma do egocentrismo que permeia a nossa cultura. O cristianismo não é sobre o indivíduo, mas sobre a igreja. Cristo morreu pela igreja. A igreja corporalmente é a noiva de Cristo. Somos chamados a servir uns aos outros e amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, porque ao fazê-los, amamos Jesus Cristo, que morreu por sua noiva. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E nesse dia será dia 17 de setembro de 2023, um dia nacional da escola dominical. Parabéns a todos que contribuem com essa obra maravilhosa do ensino. O texto áureo diz assim: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. A verdade prática vai nos dizer assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica e classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 16, e Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27 e versículo 32. Os objetivos da lição é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. 2. Enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E 3. Elencar as armas da igreja do Deus vivo. Tópico 1. A natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1. A casa do Deus vivo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vemos que a igreja é a casa do Deus vivo. A coluna é a base da verdade. Ao dizer que a igreja é a casa do Deus vivo, Paulo está ensinando a essa importância que todos os crentes em Cristo fazem parte da casa do Deus vivo, de Deus. Paulo frequentemente usa a imagem de edifício para descrever a igreja. Aqui em 1 Timóteo, ele vai usar palavras como a casa espiritual, pilares, coluna, fundação, pedras vivas, todas as quais apresentam a imagem da igreja novamente crentes, formando um lar espiritual. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, Israel, e eles eram chamados o povo de Deus, mas eles não eram a casa de Deus. É somente no Novo Testamento que o homem pode ser regenerado e fazer parte da família de Deus, tendo Deus como seu pai. A igreja é a família ou a casa de Deus. Como qualquer casa, há certas regras pelas quais a casa passa. Paulo disse: escrevo para que saibais como alguém deve se comportar, deve andar, como se comportar na casa de Deus. Eu não posso entrar na sua casa e colocar os pés no sofá. Como aqueles que foram unidos à casa de Deus, a igreja é chamada a dar verdadeiro testemunho de Cristo pelo seu modo de vida. Paulo está concluindo, não esqueçam, uma sessão anterior na qual ele descreveu a conduta da igreja no culto público e no caráter de seus líderes e apoio à verdade. Em meio a uma cidade de templo de seus ídolos, Paulo descreveu a igreja em Éfeso como a casa do único Deus que vive. Essa confissão da verdade é apoiada por sua piedade pública no culto, na comunhão, pelo caráter de seus líderes e por sua própria conduta. Subtópico 2, a coluna e firmeza da verdade. Finalmente, o que o apóstolo ensina é que a igreja que é dada a responsabilidade de defender a verdade, ou mais especificamente, manter o evangelho puro e mantê-lo para que todos vejam.
A imagem é das colunas romanas que sustentam os telhados de suas estruturas maciças, de modo que a igreja é o pilar que não está sustentando um telhado, mas a verdade de Deus. Não só a igreja é o pilar para a verdade, mas também é o alicerce sobre o qual a verdade é colocada. O próprio Timóteo está aqui. Que nós estamos estudando, e o sentido é que lhe foi escrito, foi com essa visão, para que ele pudesse saber melhor como se comportar na igreja de Deus, como pilar e fundamento da verdade, para sustentá-la e segurá-la. Os ministros do Evangelho são chamados de pilares. O fundamento da igreja é o Evangelho de Cristo. E a igreja deve sustentar essa verdade para que todos vejam. Deve manter o Evangelho verdadeiro e não é uma versão diluída ou um falso Evangelho, porque não há salvação se errarmos o Evangelho. Subtópico 3, o mistério da piedade. O mistério que possibilita a piedade é uma pessoa. Jesus, ele é o melhor exemplo, que também envolve a verdade divinamente revelada sobre essa pessoa, o plano redentor de Deus. Toda a vida cristã é baseada em uma pessoa e na verdade, e mais especificamente na verdade sobre essa pessoa. Aqui, como eram em outras partes de que Paulo, a verdade e vida, doutrina e ética, teologia e prática estão inseparavelmente ligadas. E isso com maior propriedade do que a própria igreja, que antes é chamada de casa. Embora seja melhor de tudo entendê-la de Cristo como encarnado. O grande mistério da piedade, que assim como ele é o fundamento da igreja de todos os crentes. O que Paulo quer dizer quando diz grande é o mistério da piedade. Ele quer dizer toda a nossa vida cristã de fé. Piedade é baseada e flui da verdade pessoal divinamente revelada. Mistério, o plano redentor de Deus realizado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Assim, ele é o fundamento de toda a verdadeira doutrina e particularmente a doutrina da sua pessoa. Como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, é a coluna e o fundamento que sustenta todas as outras verdades e sem as quais elas caem por terra. A sinopse do tópico 1, a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Subtópico 1, a santificação e pureza. Acompanhe comigo. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique e a purifique com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. A realidade divina escondida na metáfora do casamento é que Deus ordenou uma união permanente entre seu filho e a igreja. O matrimônio humano é a imagem terrena desse plano divino. Como Deus quis que a igreja se tornasse um só corpo, então ele quis que o casamento refletisse esse padrão, que o marido e a mulher se tornassem uma só carne. Não é por acaso que o casamento humano fornece linguagem para explicar a relação de Cristo com a igreja, pois o casamento humano é a cópia, não o original, tá? Alinhada dentro de uma das passagens mais conhecidas sobre o casamento, está uma descrição de como a igreja é santificada pela lavagem da água. Lavar com água era um sinal, um ritual de santidade. Durante toda a lei de Moisés havia mandamentos relacionados à limpeza e santidade. E lavar com água era uma das principais maneiras pelas quais uma pessoa poderia ser proclamada limpa ou santificada. Jesus tinha mais em mente do que uma simples lavagem de água quando ele considerou santificar a humanidade. Ele sabia que seu propósito para nascer como ser humano era morrer pelos pecados de todo mundo, e seu sangue seria o dilúvio expiatório e purificador através do qual
poderíamos ser perdoados. Seu sangue é a fonte de nossa redenção e fornece uma purificação e meios de perdão mais fortes do que somente água. As palavras do Senhor contêm o elemento água, que simplesmente falando é o espírito e vida. A palavra do Senhor tem poder purificador. A água aqui não é para abastecer, mas para limpeza, ou seja, para limpeza e lavagem da igreja. Você deve deixar a água da palavra, isto é, o espírito e a vida na palavra, fazer um trabalho metabólico no seu organismo, adicionando novos elementos de vida em você para substituir os elementos antigos. Quando a igreja está sendo santificada, ela está sendo purificada, e quando ela está sendo purificada, ela está sendo santificada. Sabemos que ser santificado é ter o elemento do Espírito Santo adicionado em nós, e ser purificado é ter os velhos elementos liberados de nós. A santificação é um acréscimo, enquanto a limpeza é uma subtração. O que acrescenta é Cristo, e o que se subtrai é o antigo, o velho homem. Subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. Acompanhe comigo. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Pense no que significa não ter nenhuma mácula, quer dizer mancha ou ruga. Sabemos que uma mancha é uma marca de sujeira, mas e uma ruga? Manchas, rugas e afins são manchas físicas que podem tornar uma noiva terrena desagradável para o seu noivo. Aqui são defeitos espirituais e éticos que foram removidos pelo ato santificante e purificador do Senhor. O mundo sobre a igreja causa manchas, a carne ainda nela causa as rugas. Quando falamos em rugas, logo vem à nossa mente, né, os famosos pés de galinha. É uma dobra, uma prega, em qualquer superfície, como um vestido de noiva, que não pode estar enrugado, amarrotado para aquele grande dia. Significa adicionar uma nova ideia em um conceito existente, uma ruga. Nesse sentido, se aplica àqueles que buscam melhorar o evangelho para ganhar pessoas no mundo. Sugere uma maneira mais fácil de obter o céu sem uma entrega completa. No entanto, os termos denotam o que está apenas na superfície, o que pode ser removido, e não o que está no seu interior, o posicionamento. São manchas e não podem permanecer, são sujeiras. Esse é o tipo de evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas hoje. Os sermões só procuram atender às necessidades do povo, que o povo quer ouvir. Ao lermos a palavra de Jesus, vemos que esse tipo de pregação não funcionará, não realiza a verdadeira obra do evangelho, irrepreensível, ou seja, livre de falhas, como um animal sacrificial, sem defeitos. A igreja deve ser uma oferta agradável a Deus. Sinopse da lição do tópico 2 diz: a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Tópico 3, as armas da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, o zelo pela verdade. A Bíblia não é um livro didático de ciência, astronomia, física, etc. No entanto, quando e onde quer que toque na ciência ou na história, ele é preciso. A Bíblia, ela é a palavra inspirada de Deus. Se não é o que diz ser, então não se pode confiar em questões de teologia, muito menos de ciência e história. Se a Bíblia é apenas parcialmente verdadeira, que partes são confiáveis e quais partes não são? Ou confiamos em toda a Bíblia como verdade, ou não confiamos em nada dela. Não conseguimos escolher as peças que gostamos, os versículos isolados. A Bíblia é o que afirma ser, então ela não pode conter erros de qualquer tipo. A Bíblia deve ser considerada precisa em uma área da teologia, ela deve ser confiável em todas as áreas
que ela aborda. A verdade é tida como relativa hoje em dia. Não há verdade absoluta, mas não é isso que a Bíblia ensina. A verdade absoluta não é um conceito a ser aprendido, uma coisa nova, mas uma realidade encontrada na própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que temos em nossas mãos hoje são as próprias palavras de Deus, que é verdade. A tua palavra é a verdade. É isso que temos nas mãos. A palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E nós, como mordomos fiéis, devemos zelar por ela. Subtópico 2, o ensino da verdade. Devemos ensinar sua palavra a outras pessoas no estudo bíblico, no compartilhamento de nossa fé, na oração, na criação de nossos filhos. Nossa cultura, nosso mundo e até mesmo o nosso próprio governo aprovam como moralmente correta a escolha de seu próprio sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, bebês fora do casamento, promiscuidade, e a lista continua e continua. Tudo em oposição à verdade da palavra de Deus escrita de Deus, a Bíblia. Nosso governo, nossa cultura são funcionalmente ateus em sua abordagem, de tudo incluindo a verdade. Sem Deus não há código moral, não há verdade absoluta. O mundo ao nosso redor prega e ensina a mentira e suprime a verdade. Mas a Bíblia também diz que alguns são chamados a ser mestres, em que a cultura parece estar se afastando cada vez mais de Deus e de sua palavra. Muitas pessoas realmente sentem que Deus a chamou para ensinar e pregar sua palavra como vocação de sua vida. Este é um dever solene e um grande privilégio que vem com grandes recompensas e com grandes responsabilidades. Devemos voltar a ensinar o que a verdadeira fonte da autoridade, a palavra de Deus, tem a dizer sobre nossas prioridades e nossos estilos de vida. Ensinar o contrário é ensinar mitos e discussões vãs que não levam a nada. Esse tipo de professor é estritamente condenado por Paulo em Romanos 1, capítulo 1, versículo 20 e 24, e por Jesus em Mateus 23, 15. Ele ensinou Adão no jardim, e ensinou Abraão, Isaque e Jacó. Por meio de Moisés ensinou ao povo. A Torá, nome dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, significa instrução, ensino. Por meio de profetas, reis e sábios, como seus porta-vozes, Deus ensinou seu povo e ainda está ensinando, porque o nosso Deus ama ensinar. Ele é um professor de coração. A sinopse da lição do tópico 3 diz: zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Para concluir, nós devemos zelar pela palavra. Não podemos nos adaptar ao mundo para querer conquistá-los, querer mudar determinadas coisas na igreja para querer conquistar o mundo. Quando olhamos para Deus em todas as áreas de nossas vidas, e principalmente na aliança do casamento entre um homem e uma mulher, santificamos nossas vidas e as separamos como santas. A maneira original de fazer isso antigamente era lavar cerimonialmente com água, como uma expressão externa de uma lealdade interior. O sacrifício de Jesus permite a limpeza mais profunda possível, a remoção do pecado de nossas vidas e a capacidade de estar diante do trono de Deus sem qualquer mácula ou mancha, porque Jesus nos lavou em seu sangue e com o poder da sua palavra podemos ser redimidos. É por isso que ainda nos lavamos simbolicamente com a água quando somos batizados. Usamos a água para simbolizar nossa morte com Cristo e a novidade de vida que agora podemos experimentar pelo poder purificador de sermos lavados na água da sua palavra. Deus abençoe você e a sua casa. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.